Bom dia, bom dia, imparáveis. Bora para mais um dia. Desafio 31 dias de Provérbios, aula de número 21. Bora para cima que a aula de hoje vai falar sobre sabedoria no caminho da retidão. Esse capítulo 21 aqui de Provérbios, ele vai nos levar a refletir sobre o contraste entre a conduta humana e a soberania divina. Ele vai destacar como a justiça, a retidão e a sabedoria, como elas guiam ou como elas devem guiar as nossas decisões, né? Vai ter uma ênfase aqui na superioridade dos caminhos de Deus em relação aos nossos planos, né? Aos planos humanos. O versículo 1 até o versículo 4, ele já vai começar falando sobre essa soberania de Deus e sobre esses planos humanos. Vamos dar uma lidinha aí do 1 até o 4. Provérbios 1, Provérbios 21, do 1 até o 4. Fala assim, ó: como correntes de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este dirige para onde quiser. Este o dirige para onde quiser. Todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça é julgar com retidão. É mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Eu vou repetir o versículo 3, tá? Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. 4. Olhar arrogante e coração orgulhoso. A lâmpada dos ímpios são pecados. Os primeiros versículos aqui, nós aprendemos que mesmo os mais poderosos, mesmo aquelas pessoas mais conhecidas, né, eles estão sob o controle de Deus. Suas decisões não são independentes da soberania divina. Não tem nada que eles possam fazer com o seu dinheiro, com o seu poder, com os seus status, que possa estar acima de Deus. Jesus provou isso, né? Quando ele esteve de passagem aqui na Terra, né? E que Herodes mesmo, né? Falou que sabe que eu tenho poder para poder. Não lembro se foi Herodes ou foi Pilatos agora, mas falou. Sabe que tem o poder para mandar te soltar ou para mandar te prender? E ainda ele fala: olha, poder nenhum você teria se não fosse dado pelo meu Pai. Então, independente, né, da- de, dessas, de qualquer coisa, né, Deus ele continua sendo soberano. Então, esses versículos aqui, eles são uma lembrança de que devemos buscar a direção de Deus em tudo, porque o controle absoluto das coisas são dele. Nós precisamos entender o seguinte: Deus ele age no campo sobrenatural e nós agimos no natural, tá? Não, eu vejo o problema de muitas pessoas isso. Deus está no controle de tudo, então elas abrem mão de tudo para deixar Deus agir, né? Como elas falam. E aí o que que acontece? As pessoas transferem a responsabilidade para Deus. Elas deixam de fazer aquilo que elas têm que fazer e tem coisas que é obrigação nossa fazer. Deus vai fazer, Deus vai agir, Deus está no controle das coisas, está. Mas Ele vai nos colocar no caminho certo. Só que a gente tem que se mexer, a gente tem que sair do lugar, a gente tem que se movimentar. Para que Ele possa agir, né, naquilo que é necessário, nós precisamos fazer alguma coisa. E o que eu vejo hoje muito é as pessoas se acomodarem e falar assim: ah, Deus está no controle de tudo. Aí elas querem que Deus vá fazer por elas aquilo que elas têm que fazer. E é isso que a gente tem que entender. Deus está no controle de tudo, sim, de uma forma geral, mas tem muitas coisas que nós temos que tirar o pé do chão. Você tem que sair para trabalhar, você tem que sair para fazer seus planos, você tem que fazer seu planejamento, você tem que saber o que que você quer, você tem que buscar a Deus, tem que buscar o direcionamento de Deus para saber o que que é que Ele quer. É por isso que Ele está no controle de tudo. E às vezes Deus vai fechar algumas portas para a gente não ir para alguns lados. Às vezes Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam para a gente aprender. E é nesse ponto que Ele está no controle de tudo. Mas Ele não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Então, a gente tem que aprender a não transferir essa responsabilidade. Né? Aqui no versículo 2 fala que todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor avalia o coração. Então, esse texto aqui, ele ressalta a nossa limitação, a limitação da visão humana. Então, podemos acreditar que as nossas intenções, elas até sejam corretas, mas quem vai examinar o coração é Deus. Ele que vai revelar as nossas verdadeiras motivações.
Talvez você possa até negar aquela motivação, mas Deus conhece o seu coração e Ele sabe a verdadeira motivação que levou você a tomar aquela atitude ou seguir aquele caminho, né? Então, isso vai nos desafiando constantemente a avaliar as nossas intenções diante de Deus, porque pra, por Deus não passa nada. Não adianta, você não consegue enganar Deus, você não consegue ter uma aparência e no profundo do seu coração você ter outra intenção. Vai revelar, Deus vai entender, vai conseguir ver isso daí, ele tem essa capacidade. Então, esse texto aqui, ele, além disso, né, aborda a importância da justiça e do corrigir correto sobre o sacrifício. Lá no versículo 3 ele fala sobre isso, indicando que obedecer é melhor do que oferecer rituais vazios. É melhor você obedecer do que você ficar fazendo algum tipo de sacrifício, algum tipo de ritual que para Deus não faz diferença nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Ele prefere que você obedeça. Obedecer o quê? Obedecer a palavra, obedecer os mandamentos, obedecer é isso que nós estamos estudando aqui. É obedecer isso que você está aprendendo, é continuar no caminho correto e tendo o direcionamento dele. Do versículo 5 até o 9 ele fala do valor da prudência e do controle pessoal. Do 5 até o 9 olha só. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Fazer fortuna por meio de mentira é vaidade e armadilha mortal. A violência dos ímpios os leva à ruína, porque eles se recusam a praticar a justiça. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua alma conduta o inocente, mas a sua conduta é reta. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Stop aqui. Esses versículos aqui eles falam sobre a prudência, sobre a paciência, que são virtudes exaltadas, né? O Provérbios ele fala bastante sobre isso. Então, planejar com sabedoria e agir com cuidado são chaves para o nosso sucesso. Tá querendo ser bem-sucedido nas coisas? Planeje com sabedoria, haja com cuidado, porque vai levar você a gerar um resultado satisfatório. Pelo contrário, né? A precipitação ela vai conduzir você ao fracasso e à insatisfação. Lá no versículo 9 ele falou: melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta, né? Ele também traz essa questão nesse versículo aqui da situação doméstica. Nós já falamos um pouco sobre isso nas aulas anteriores, mas ele reforça, né? Que isso ilustra o impacto de ambientes tensos, conflitosos, né, que não tem paz, não tem harmonia. E essa harmonia, seja no lar ou no relacionamento, é um reflexo da sabedoria, da prudência. A próprio Provérbios fala que a mulher sabe edificar a casa, a mulher sabe edificar o lar, mas não é só a mulher, né? As pessoas que compõem essa casa, as pessoas que compõem esse lar, essa família, elas precisam buscar sabedoria para que todos saibam exercer o seu papel. Hoje os valores estão bem invertidos, né? O homem não está assumindo o papel de homem, então a mulher vai lá e assume o papel de homem, aí o homem assume o papel da mulher, aí os filhos assumem o papel dos pais, os pais assumem o papel do filho, está tudo invertido, está tudo trocado, e cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função, e cada um é importante dentro do seu papel e dentro da sua função. E ninguém é mais do que ninguém é melhor do que ninguém dentro desse contexto familiar. Mas é um conjunto, é uma família, é uma construção. E aí precisa de sabedoria para poder caminhar, precisa de sabedoria para poder crescer, precisa de sabedoria para poder viver em harmonia. Por isso que é importante, né, a gente buscar essa sabedoria. Do versículo 10 ao 15 fala da justiça e a injustiça na vida em sociedade. 10 ao 15. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios, e quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Deus, o justo, observa a casa do ímpio
e os faz cair em desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. A gente observa que hoje em dia, né, alguém que faz alguma coisa, né, justa, alguém que faz alguma boa ação, alguém que devolve uma carteira, alguém que salva lá um cachorrinho, alguém que faz alguma coisa boa hoje e às vezes alguém posta nas redes sociais, fica em evidência, né? Todo mundo fica assim, nossa, parabéns, né? Parabéns pela atitude. Hoje em dia está muito difícil e tal. Deveria ser uma coisa comum. Você achar uma carteira e devolver, né? Você vê alguma coisa errada e fazer, você agir com justiça, você agir com verdade, você, né, poder seguir o caminho certo, valores invertidos, né? O que deveria ser normal, o que deveria ser comum, hoje se tornou uma coisa incrível, né? As pessoas ficam espantadas com uma atitude, né? Com alguém que acha um dinheiro, com alguém que acha uma carteira e devolve, né? E as pessoas ficam impactadas. Nossa, quanta honestidade, porque a maioria das pessoas já se corrompeu, a maioria das pessoas não fariam isso. E quando alguém faz, entra em evidência. Então, aqui, nesses versículos, o autor ele nos ensina que a justiça tem um papel pedagógico. As ações de Deus, ao corrigir os zombadores, eles ensinam tanto o simples quanto o sábio. E lá no versículo de número 15 fala que o justo se alegra quando vê feita a justiça, mas os ímpios tremem de medo, né, em outra versão. Então esses versículos aqui eles vão destacando o contraste entre aqueles que amam a justiça, entre os que temem a Deus, né, e que vivem em oposição a ela, né, em oposição a ela, né? Tem medo, eles tremem. O justo, ele encontra alegria na retidão, enquanto o ímpio vai vivendo em constante inquietação. Ele não tem paz. Não tem paz. Eu costumo falar que a melhor coisa que tem é você chegar à noite, colocar a sua cabeça no travesseiro, deitar para dormir e ter aquela sensação de paz, aquela tranquilidade, sabe? Você se sentindo amado, amada por Deus ali, você sentindo, poxa, hoje o dia foi produtivo, né? Hoje, nossa, por mais que eu não consegui fazer tudo porque foi corrido e tal, mas olha, o dia hoje se encerrou, mas com aquela satisfação de dever cumprido, de eu ter feito o bem, de eu ter ajudado outras pessoas, de eu ter crescido, de eu ter estudado, de eu ter falado com Deus, de eu ter lido aquele livro que eu me comprometi a ler, de eu ter feito minha atividade física, de eu ter feito as coisas que eu me comprometi, e eu cresci um pouquinho mais hoje. É a melhor coisa que tem, você fechar o seu dia com aquela sensação de dever cumprido. Nos versículos 16 ao 23, ele fala, né, da importância das palavras e da humildade. 16 até o 23. Quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Vou repetir para você o 17. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. O ímpio serve de resgate para o justo. E em lugar dos retos é entregue o infiel. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Ele volta novamente a falar dessas questões, né? Da mulher geniosa, da mulher briguenta. A casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida e a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. Então, esses versículos aqui, eles nos alertam para o perigo de abandonar a sabedoria, de abandonar a prudência, porque o caminho da insensatez, ele leva à destruição espiritual, à destruição emocional.
O que mais a gente está vendo hoje são pessoas que perdem essa conexão espiritual e que elas acabam emocionalmente ficando abatidas, ficando abaladas, porque uma coisa depende da outra. Hoje, a maior parte das doenças comprovadas pela medicina já, a maior parte das doenças são psicossomáticas, são doenças emocionais, são doenças da alma, não são doenças físicas. Elas se tornam físicas porque elas começaram através das emoções, elas começaram na mente, então elas são psicossomáticas. Elas começaram pela falta de perdão, elas começaram pela ansiedade, pela depressão, e a gente precisa nos blindar disso. Nós precisamos buscar o caminho reto para realmente acontecer aquilo que eu falei, né? Você chegar no final do seu dia, você ir deitar, você se preparar para dormir e o teu coração está em paz, a sua mente está em paz. Lá no versículo 23 ele fala: aquele que guarda a sua boca e a sua língua protege a sua vida, mas os que falam demais acabam se arruinando. Então, controlar as palavras é uma das marcas da sabedoria. O uso prudente da nossa língua, ele pode trazer, o uso imprudente, né? Pode trazer conflitos e danos irrepreensíveis. A gente já falou sobre isso. E enquanto não sai da nossa boca, a gente ainda tem o controle, mas depois que saiu, você não sabe o que pode causar, o que pode acontecer. A nossa língua tem o poder de curar e ela também tem o poder de matar. Então, esse é um convite para uma reflexão de como nós usamos as nossas palavras, de como nós estamos agindo diante das situações. Assim como você pode salvar uma vida, você pode matar uma pessoa pelo poder da tua palavra, por aquilo que você fala. Nos versículos 24 até o 31, ele fala da confiança em Deus e fala sobre o destino dos ímpios, 24 até o 31. Quanto ao orgulhoso e arrogante, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. O sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas quem sabe ouvir falará sem ser contestado. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselhos contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Sempre vai vir do Senhor, né? A vitória sempre vai vir de Deus, sempre vai vir dos céus. Então, a gente fecha, né? A gente conclui esse capítulo aqui com essa poderosa afirmação da soberania de Deus, da soberania divina. Então, por mais que os homens se preparem, por mais que os homens confiem nos seus recursos, no seu dinheiro, na sua posição social, é Deus quem determina o resultado. No final, é Ele que vai dar a palavra. É sempre Ele. Então, essa verdade, ela nos ensina a confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele tem o controle de toda ou de todas as situações. Outro aspecto que a gente vê aqui nesses versículos, né, é o contraste entre o destino dos ímpios e dos justos. Enquanto os ímpios confiam em si mesmos e caminham para a sua destruição, os justos confiam no Senhor e encontram a segurança. E você pode ver, né, quando você vai conversar com o ímpio, e o sinal do ímpio é bem claro, né? Ele é revoltado. Revoltado contra quem? Contra tudo e contra todos. Ele é revoltado contra Deus, ele vai sempre transferir a responsabilidade, ele vai falar mal de igreja, ele vai falar mal de religião, ele vai falar mal das pessoas, ele vai sempre colocar ele no centro, né? Ele é o certo. Agora talvez você vai identificando aí algumas pessoas, né? Que tem uma capa, né, de santo, né? Uma capa de poderoso, de que ele sabe tudo, de que ele tem conhecimento. O conhecimento ele liberta, o conhecimento ele ajuda, mas o conhecimento ele mata muitas pessoas que não sabem usar esse conhecimento, porque o conhecimento sem sabedoria é, transforma a pessoa no ímpio, né? E o ímpio é o que eu falei, é aquele que conhece a verdade, aquele que sabe a verdade, mas não pratica. Então ele acha que ele pratica, ele acha que ele faz, mas ele age totalmente ao contrário
da palavra da sabedoria. Ele age totalmente ao contrário do que esses ensinamentos de Provérbios nos trazem. Então é muito fácil você identificar um. Ele não para em lugar nenhum, em todos os lugares que ele está, ele critica, todas as pessoas são ruins, só ele é bom. Então é muito fácil você encontrar, identificar esse tipo de pessoa, e aí você tem que saber que você tem que ficar bem longe dele, porque o sábio, ele tem humildade e ele aprende com todas as pessoas. Ele não vai se colocar numa posição de sábio quando ele está na frente de você ou de qualquer pessoa. Não, ele é humilde. Ele se demonstra sábio. As pessoas olham e entendem essa sabedoria dentro dele, mas ele sabe quando ficar calado, ou melhor, né? A maior parte do tempo ele fica calado. E a própria Provérbios fala que o tolo calado ele é um poeta, né? Ele é alguém que transmite sabedoria. Então a gente tem que aprender com isso. Você quer ser sábio? Escute mais e fale menos, né? Fale no momento certo, fale palavras que sejam corretas, né? Palavras que possam edificar a vida das pessoas. Eu quero deixar aqui as nossas tarefinhas, né? Tarefas de hoje, para que você possa refletir sobre esse ensinamento e colocar em prática aquilo que você está aprendendo, né? Na verdade, é mais uma reflexão, né? Para que você possa colocar em prática aquilo que você aprendeu, que é avaliar as suas decisões e planos, né? Se têm sido submetidos à vontade de Deus, faça uma avaliação e, poxa, as coisas que eu estou fazendo aqui, meu plano, meu planejamento. Dá uma olhadinha para o seu planejamento, se você não tem, monta o seu planejamento, e aí faz uma avaliação das suas decisões aí, e se esses planos têm sido submetidos à vontade de Deus. E aí você vai fazer o que hoje? Escolher um momento do seu dia para praticar o silêncio e refletir sobre as suas palavras antes de falá-las, né? Medite em Provérbios 21, 23 e busque aplicar esse versículo aí no controle da sua língua, né? Talvez você vai enfrentar alguns desafios hoje e você vai ter que agir com sabedoria. Então, não responda de imediato, reflita sobre as suas palavras e provavelmente depois você não vai precisar nem responder. A coisa vai se concretizar, às vezes, sem você precisar fazer nada, sem você precisar dar uma resposta. Mas tem esse período aí de reflexão sobre as suas palavras. Dúvidas, perguntas, questionamentos, compartilhamentos? Falem agora ou cale-se até a próxima aula. Nada? Vocês não querem compartilhar nada hoje? Então, se vocês não têm nada para falar, vamos para a próxima aula. Bora lá? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.